Olá, Jardim 2! Tudo bem? Muito bem, gostei de ver. Então, vamos para a nossa aulinha bem legal. Olha só, vamos pegar este livro. Agora, vamos colocar lá na página 86. Vou ler. João mata 7. Observe os problemas que João enfrentou na história e registre como ele resolveu cada um deles. Então, temos aqui, ó, a imagem, né? E vamos descrever aqui, registrar o que houve na história. Na página 87 também, continuação. Primeiro, a gente vai colocar a historinha para vocês assistirem, tá bom? Vamos assistir a historinha, presta bem atenção para depois fazer a atividade. Combinado? Agora lá na página 88. Na história João mata 7, a personagem matou 7 moscas, de uma só vez. Vamos aprender a desenhar esse inseto pequeno e ágil? Vamos precisar caneta hidrográfica preta, tinta guache e um pincel, com a ajuda da mamãe. Combinado? E vamos desenhar usando o pincel e a tinta guache. Lembrando que a mosca tem 6 patas, um par de asas e 2 olhos enormes, que permitem ver tudo ao seu redor. Faça a quantidade de moscas que João matou na história. Por isso que tem que prestar bem atenção na história, hein? Então, crianças, essa foi a nossa aulinha. Vamos prestar bem atenção na história. Combinado? Beijos! Passarinho por aqui passou, anunciando que a história já chegou. Passarinho passou por aqui, para cantar que a história vem aí. Diz que no tempo em que ainda haviam gigantes sobre a terra, havia um velho mestre alfaiate que tinha um único filho chamado João, a quem ele ensinava tudo. Ensinava a talhar, a alinhavar, a coser e a fazer o acabamento de calças, camisas, coletes e casacos que agradassem a todos os clientes. Apesar do pai ser um grande mestre, o filho não era lá um grande aluno e também não demonstrava grande bravura por nada na vida. Mas quando o pai morreu, o filho seguiu a vida sendo alfaiate, mas não recebia dos clientes a mesma consideração do pai, de modo que ele estava numa situação bem difícil, bem pobre. Um dia, enquanto ele trabalhava, começou a se sentir importunado por moscas que tentavam pousar sobre o único pão com geleia que ele tinha para comer naquele dia. E ele começou a espantar as moscas. Espantou 1, 2, 3 vezes e nada. Irritado com aquilo, ele pegou um pano e bateu forte sobre a mesa. Quando ele olhou, tinha matado 7 moscas de um único golpe. Feliz, orgulhoso com aquilo, ele resolveu confeccionar um cinto onde se podia ler bordado: mata 7 de uma vez. Colocou o cinto e resolveu sair andando pela cidade. Cada vez que ele encontrava com alguém, as pessoas pensavam que ele havia matado 7 homens de um golpe só. Não demorou muito para que a fama dele se espalhasse por todo o reino. O rei mandou chamar Mata 7 à sua presença. O rapaz foi morrendo de medo. E quando o rei perguntou se era mesmo verdade que ele matava 7 de um golpe só, Mata 7 disse que sim. E o rei
comentou que era de um homem como aquele, com aquela valentia que ele precisava no reino. Ia lhe fazer uma proposta. Daria a ele metade do reino e a mão da sua filha, a princesa, como esposa, se ele conseguisse expulsar do reino 2 gigantes que aterrorizavam todo mundo. Matassete, mesmo com muito medo, aceitou a proposta. Aquilo lhe alegrava o coração quando ele imaginava a possibilidade de ser dono de metade daquele reino e ainda por cima casado com aquela princesa. Ele foi em busca dos gigantes. E não demorou muito, ele nem precisou ir muito longe. Logo ali no meio da floresta, entre árvores imensas, ele pôde ver os 2 gigantes tirando um cochilo embaixo das árvores. João esperou um pouco e, quando teve certeza absoluta que os gigantes estavam num sono ferrado, ele subiu em cima da árvore, no galho mais alto, e levou o seu bornal cheinho de pedras. Lá ele começou a atirar pedras em um dos gigantes. O gigante acordou irritado com aquilo, sacudiu o amigo e disse que não tinha graça nenhuma que ele ficasse fazendo aquilo enquanto ele dormia. O gigante olhou para um lado, olhou para o outro, não entendeu nada e voltou a dormir. Quando os 2 estavam de novo num sono ferrado, João voltou a jogar pedras, mas dessa vez no gigante que tinha sido acordado pelo amigo. Ele acordou, muito irritado, e se atracou com o amigo numa luta de morte. Os 2 saíram rolando o barranco abaixo, arrancando árvores e atacando um ao outro com as árvores. Os 2 caíram mortinhos, um após o outro. João aproveitou aquilo, tratou de enfiar a espada que levava consigo no peito de cada gigante, de cortar as orelhas de cada um deles e foi até o castelo entregar ao rei. Antes que desse tempo João reclamar o seu prêmio, o rei foi logo tratando de dizer que agora ele tinha uma outra missão. Precisava livrar o reino de um touro bravio que vivia ali por aquelas cercanias. O pobre João, que não era lá de grandes bravuras, estava morrendo de medo, mas quando ele lembrava que podia ter metade do reino e ainda por cima casar com a princesa, tratou de pegar umas cordas, um machado e partiu. Partiu para Campinar, onde ele sabia que o touro costumava pastar. Esperou o touro e viu de longe. O touro era forte e bravo. Mas o touro também viu João. E partiu, galopando em disparada e resfolegando. O rapaz, para deixar o touro ainda mais irritado, ficou na frente de uma árvore e começou a balançar os braços, agitando muito, e o touro partiu com toda a força e bateu a cabeça numa árvore. Caiu desmaiado. João, nessa hora, laçou as pernas do touro, cortou os chifres e levou para o rei. O rei estava quase convencido de que João era realmente um grande guerreiro. Mas mesmo assim, não estava certo de querer casar a sua filha com ele. E resolveu dar-lhe mais uma prova. Disse que agora ele precisava, para ter direito ao seu prêmio, trazer uma onça que comia todo o gado real. O pobre João tinha certeza que agora ele não voltava vivo. Ia morrer nos dentes e nas garras da onça. Mas quando ele lembrava que podia ser dono de metade do reino e ainda por cima casado com a princesa, João respirou e partiu para a floresta. Dessa vez ele procurou uma parte da floresta
onde as árvores rareavam, e foi ali naquela clareira que ele armou seu plano. Ele fez uma casa, toda de pau-linheiro, amarrada de cipó. Colocou na frente da casa uma ovelha e amarrada por uma corda. Com o tempo, a onça começou a sentir o cheiro da ovelha e começou a se aproximar. Dentro da casa, João puxava a ovelha só mais um pouquinho. A onça ia em direção a ela e João puxava mais um pouquinho. Quando a onça se preparou para dar o bote, já estava dentro da casa. João saiu pela porta de trás, fechou a porta da frente e correu para avisar os guardas do rei que fossem buscar a onça para levar para o circo. Os guardas, que estavam admirados com a façanha de João, capaz de matar 7 de um golpe só, também começaram a ficar preocupados com aquele homem. Ele, a qualquer momento, podia se aborrecer e seria um perigo para eles. Ele podia matar 7 de um golpe só. Dessa vez o rei não teve mais como não cumprir a sua palavra e mandou organizar a festa de casamento. Dizem que foi uma festa maravilhosa. Muitos fogos, distribuíram dinheiro, mas não tinha muita alegria. Porque nem o rei nem a princesa estavam felizes de que ela estivesse casando com um desconhecido. Feliz mesmo, nessa festa, só João, que não parava de pensar que agora era dono de metade do reino e ainda casado com aquela bela princesa. Na noite do casamento, João dormiu o sono dos justos e voltou à sua vida antiga. Sonhou quando ainda era um simples alfaiate e começou a falar, dormindo. Costura, menino, vamos logo, mais rápido, costura essa roupa. A princesa, que estava acordada, escutou tudo e entendeu que o marido era um simples alfaiate. No dia seguinte, a princesa falou para o pai que ele precisava resolver aquilo. Ela não seria casada com um alfaiate. O rei disse à filha que ela ficasse calma e cumprisse o plano que ele tinha feito. Ela ia fingir que estava dormindo. E quando tivesse certeza que João também estava num sono ferrado, ela chamaria os guardas do castelo, que amarrariam João, colocariam no navio e despejariam o rapaz em algum lugar muito longe dali. João, que ouviu toda aquela história, fingiu que estava dormindo e a princesa fez como havia combinado com o rei. Quando João escutou os passos leves dos soldados se aproximando do quarto, começou a falar alto. Vamos, menino, costura essa roupa, remenda minha roupa velha, porque eu não preciso de traje nobre para lutar contra uns soldados e matar uns 10 de um golpe só. Os soldados, ouvindo aquilo, desceram em disparada e foram contar ao rei que João era mesmo um grande guerreiro e que merecia o respeito deles pelo resto da vida. Dizem que foi assim que João se tornou um grande rei. Quem não acredita, que me pague uma moeda de prata.